Olá, o nosso vídeo é sobre um tema que parece ser muito complicado, mas na verdade é muito fascinante, o storytelling de dados. Eu sou a Mônica, estão comigo no vídeo Tiago, Glebson, Manuela e a Luma. E hoje nós vamos explicar o que é o storytelling de dados e quais as suas aplicações. O poder de contar a história com dados, explorando a arte de transformar dados em narrativas envolventes e impactantes. No cenário atual, saturado de informações, o storytelling de dados se destaca como uma ferramenta essencial para captar e manter a atenção do público. Ele permite não só apenas transmitir informações, mas também criar conexões emocionais e influenciar comportamentos de maneira eficaz, utilizando narrativas envolventes que tornam os dados mais acessíveis e impactantes. Boa noite a todos. Vou falar sobre a importância do story na comunicação, começando pela conexão emocional. O story é uma ferramenta poderosa que não apenas traz informações, mas cria uma conexão emocional com o público, facilitando a compreensão e retenção da mensagem. Ou seja, tudo que a gente coloca emoções, tanto visuais, principalmente como utilizando as cores azul, que a gente liga mais à saúde, ou vermelho, como a atenção, gera uma certa emoção nas pessoas. A memorabilidade. Histórias bem contadas tornam a comunicação mais memorável, pois o cérebro humano registra narrativas de forma mais efetiva do que dados isolados, promovendo identificação e empatia. Quando a gente está passando por alguma coisa e alguém vem explicar aquilo para a gente de uma forma mais efetiva, trazendo informações visuais, geralmente a gente detém aquele conhecimento e não esquece mais. Então, quando alguém usa o emocional mais algo que você está passando ou vivenciando e traz aquilo mostrando a empatia, a gente consegue memorizar mais, né, no caso. Transformação de dados. O uso de storytelling transforma dados brutos em insights aplicáveis, permitindo que as informações sejam mais persuasivas e impactantes, influenciando as decisões e ações do público. A gente tem um exemplo, o Steve Jobs, quando era vivo, ele utilizava muito da emoção do público aquelas apresentações maravilhosas dele, e ele utilizava tudo isso. Ou seja, a gente tem hoje no YouTube várias apresentações dele que tem milhões de visualizações, porque ele tinha esse poder, né? Não é qualquer pessoa que nasce com a arte de comunicar e comunicar visualmente bem. Eu vou falar um pouquinho do que é o storytelling de dados e vou trazer aqui um pouquinho para vocês. O storytelling de dados transforma informações quantitativas em narrativas compreensíveis e cativantes. Nesse processo, os dados são apresentados de forma que torna personagens de uma história, permitindo que o público compreenda melhor a sua mensagem e se conecte emocionalmente com os resultados apresentados. Vamos lá, vamos falar sobre os dados em narrativa, né? Que faz o sucesso da campanha, né? E ao converter dados brutos em narrativas, o storytelling de dados, ele permite que as informações complexas sejam compreendidas de forma clara e impactante. Por exemplo, relatar que as vendas do produto X cresceram 50% na região Nordeste não é apenas informar, mas contar uma história de sucesso que conecta a audiência com a performance da campanha de marketing. E já os números isolados, ele tem essa perda de conexão, né? Apresentar os mesmos números sem um contexto, ele pode resultar em desinteresse. Simplesmente exibir uma planilha cheia de dados não vai gerar uma conexão emocional ou compreensão. O storytelling de dados, ele transforma números em experiências, facilitando a identificação e memorização da mensagem. Bom, vamos falar agora sobre o poder das histórias em dados. As histórias aumentam a compreensão. O cérebro humano é naturalmente inclinado a processar informações por meio de histórias. Quando os dados são apresentados como narrativas, eles são mais facilmente compreendidos e retidos. Isso ajuda na criação de uma conexão emocional com o público, aumentando o impacto da mensagem. Dados transformados em narrativas. Quando dados são transformados em histórias, eles se tornam mais do que meras estatísticas. As narrativas criam um contexto que torna a informação mais acessível e relevante, facilitando a decisão e ação por parte do público. Alguns exemplos de gráficos que ajudam nesse storytelling. A gente separou aqui alguns exemplos, então aqui nesse primeiro gráfico a gente tem uma informação sobre o crescimento dos turistas internacionais na região Nordeste. Nesse segundo gráfico a gente tem a evolução das vendas de tênis de corrida na região Nordeste. E nesse terceiro gráfico nós temos um comparativo entre meta de vendas versus vendas realizadas. E aqui nós temos nessa primeira coluna azul a meta proposta. E nessa coluna em laranja nós temos a meta mais de 20%. E nós temos o resultado que são as vendas realizadas em verde. Ou seja, a utilização desses gráficos auxiliam nesse processo de passar a informação de uma forma que não mostra apenas números, mas também que auxiliem a demonstrar informações de uma forma que conecte com o público. Dicas para criar histórias com dados. Para construir narrativas impactantes, é essencial iniciar com uma pergunta provocativa, que guia a história. Compreender o público é fundamental, pois isso determina a forma como os dados serão apresentados e interpretados.
Lembre-se, uma história envolvente é aquela que transmite uma mensagem clara e direta, facilitando a conexão emocional e a compreensão dos dados apresentados. Reflexões sobre o impacto do storytelling de dados. Histórias que facilitem a retenção. Dados apresentados sem um contexto narrativo tendem a ser esquecidos rapidamente, enquanto histórias bem contadas facilitam a retenção e a compreensão do público. Importância das perguntas. O uso de perguntas certas ao apresentar dados ajuda a direcionar a narrativa, tornando-a mais relevante e impactante para a audiência. E o desenvolvimento de habilidades no storytelling de dados não é apenas uma técnica, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida e refinada com a prática, permitindo que os comunicadores se conectem de maneira mais eficaz com o seu público. Então é isso, pessoal. O storytelling de dados demonstrou ser uma estratégia essencial para transformar informações numéricas em narrativas significativas, acessíveis e envolventes. Através da live e dos exemplos práticos, acredito que ficou evidente que dados, quando apresentados de forma isolada, podem parecer frios e pouco atrativos. No entanto, ao serem inseridos em um contexto narrativo, eles passam a despertar interesse, facilitar a compreensão e promover conexão com o público. O uso de perguntas certas, a preocupação com a audiência e a criatividade foram apontados como elementos fundamentais para tornar os dados memoráveis e persuasivos. Dessa forma, o grupo conseguiu mostrar aqui que o storytelling de dados não se limita a relatar números, estatísticas, mas é uma ferramenta de inspirar, influenciar decisões e gerar impacto real em diferentes áreas, como marketing, educação, liderança, comunicação e outras mais. E é isso, essa foi a nossa apresentação, nosso relatório sobre storytelling de dados. Eu espero que tenha sido apresentado de uma forma assertiva, que tenha elucidado qualquer dúvida. Obrigado pela participação de todo mundo, e é isso.